Olá, você que nos acompanha no canal da Metsu no YouTube, eu sou a meteorologista Estel Cis. Seja muito bem-vindo, te inscreve, aciona as notificações, compartilhe os vídeos com seus amigos e acompanhe também aqui metsu.com as informações atualizadas. O post mais atualizado desta quinta-feira é esse, halo solar que se formou em Porto Alegre. Acompanhe, são belas imagens e entenda que fenômeno é esse. E não deixe de acompanhar, principalmente nesta quinta-feira, nosso monitoramento de imagens de satélite, imagens de radar e raios. Aqui no nosso monitoramento é conteúdo aberto, você não precisa ser assinante e você pode acompanhar a evolução da chuva nessas últimas horas aqui no Rio Grande do Sul. E olha, vai impactar Santa Catarina e Paraná também, então não deixe de acompanhar. Já para a previsão, aí sim você precisa ser assinante, acessar na seção de assinantes os mapas, os gráficos com projeções de hora em hora para 10 dias, 45 dias, você encontra essas informações lá e com investimento mensal, olha, bem pequenininho em comparação ao que se tem aí no mercado. Bom, vamos falar então de Laninha, que ainda não se instalou, a Laninha de fato não decolou em 2024. De fato, temos um resfriamento no Oceano Pacífico Equatorial, que até agora tem características de neutralidade fria, ou seja, estamos em neutralidade climática, mas com um Pacífico mais frio. Só que nessa última semana, a Agência de Oceano dos Estados Unidos registrou um resfriamento na região 3,4, na região central do Oceano Pacífico, de 0,6, e o critério mínimo de Laninha é 0,5. Então, pela primeira vez em 2024, a temperatura ficou tão baixa lá no Oceano Pacífico Equatorial. Mas não basta uma semana de 0,6 para que se declare Laninha, longe disso, é preciso várias semanas consecutivas de temperatura, de resfriamento abaixo de 0,5 grau para que a atmosfera de fato reaja de forma mais definitiva, vou dizer, num padrão de Laninha, para que se declare, então, esse fenômeno que ele é acoplado. Ele começa no oceano e tem consequências na atmosfera. E ainda há dois dados interessantes. O critério americano é 0,5, então a temperatura do Oceano Pacífico Equatorial tem que estar pelo menos 0,5 grau abaixo do normal por várias semanas, para que se declare oficialmente Laninha. E no critério australiano, no Centro de Previsão do Tempo e Clima australiano, é preciso 0,8. Então, eles são mais rigorosos assim nesse critério, e ainda não tivemos um resfriamento nessa intensidade, pouco provável que isso aconteça. O que não aconteceu de diferente nessas últimas semanas é que os alísios aceleraram, estão mais intensos na região ali, perto do Equador, da linha equatorial. Então, os alísios aceleraram, é uma característica atmosférica de ocorrência de Laninha, embora ainda não haja Laninha, e também houve uma redução da nebulosidade na faixa equatorial, que também é uma outra característica de situação de Laninha. Então, a atmosfera até começa a aparecer sinais de Laninha, embora o resfriamento não seja suficiente para que o fenômeno, de fato, seja acoplado e desencadeie todas as características, o que nos traz um cenário que possamos ter nas próximas semanas uma condição de Laninha talvez mais evidente, com regularidade na chuva, que já é normal aqui no sul do Brasil no período de verão, mais chuva no centro do país, também no Nordeste. Então, tem essas condições que naturalmente acontecem nessa época do ano e que, com esse resfriamento, com a atmosfera apresentando esses primeiros sinais, possa ser que a gente verifique isso. Agora, se vai ter, de fato, declarado um Laninha oficial, a nossa avaliação é que seja pouco provável, e aquilo que a gente já vem repetindo nos últimos vídeos e materiais, se acontecer por um período muito curto e mais, muito tardio, porque geralmente os eventos de Laninha, eles acontecem ali entre maio, a declaração, o começo, né, o start, geralmente entre maio, setembro, outubro. Agora, ser declarado um Laninha em janeiro, isso aí é completamente fora da curva, completamente fora da normalidade. Então, a gente vê realmente que seja pouco provável que a gente tenha essa condição, mas vamos observar. Já aconteceu tanta coisa pouco provável em 2024, que, olha, pouca coisa vai me surpreender daqui para frente com esse cenário do clima mudando, esses extremos, enfim. A tabela atualizada de probabilidade de El Niño, neutralidade Laninha, o que nos traz? Para dezembro, janeiro e fevereiro, um período maior aí de probabilidade ao redor de 70% de Laninha, mas cai rapidamente já em janeiro, fevereiro, março, para a faixa dos 60%, fevereiro, março, abril, 50%, e aí já baixa a escala de 50% e cresce a probabilidade de neutralidade aqui entre o final do verão e outono. Então, é por isso que eu digo, se por acaso a NOAA declarar uma situação de Laninha, é um período muito curto, porque depois a probabilidade já começa a cair de ocorrência de Laninha e aumenta aqui a curva de neutralidade. O que chama atenção também para os próximos meses é isso aqui, ó, aparecendo
um crescente aumento da probabilidade de um El Niño. Não dá para dizer nada ainda com base nisso, mas os sinais estão aí, então a gente já fica de olho, já fica, né, um pouco ansioso com esses sinais aqui de aquecimento no Oceano Pacífico Equatorial. Mas esse vídeo não é sobre El Niño, é sobre Laninha, e os dados mais atualizados são esses, então seguiremos acompanhando aqui em Metsu.com, a atmosfera está dando alguns sinais, então eu te convido a seguir nos acompanhando nas nossas atualizações lá em Metsu.com, nas nossas redes sociais, e esses próximos dias serão mais dedicados à previsão do tempo mesmo, a gente tem Natal, a gente tem Réveillon, e tem ainda a safra, né, os agricultores preocupados com o que ainda virá, porque ano passado realmente foi muito difícil, essa época do ano, a gente espera que esse ano seja um pouco melhor, então siga nos acompanhando lá em Metsu.com, muito obrigada pela sua audiência, a gente volta com mais informações por aqui.